Ah, tá. Vai voltar todo mundo. Pronto. Voltamos todos? Que bom, acho que estamos todos aqui. Yes. Aí chegou agora. Boa noite a todos. Então, hoje a gente está trabalhando com a página Definições do Ideal Espírita. E aí a gente vai começar com o primeiro grupo que trabalhou na sala Alto de Souza. Alcides, Ana, Leila, Mário e Irene. Quem ficou de falar? Não estou conseguindo abrir meu vídeo hoje. Mas você ficou de falar? Não, quem vai falar é a Ana. Sou eu, filha. Pode falar, meu amor. Ana, vai lá, por favor. Já vai, meu filho. Deixa eu te falar o que acontece. A gente estava falando, eu estava falando do estudo, né? O estudo, cada dia a gente aprende um pouco mais, cada dia a gente se melhora um pouco mais. E como é que se diz? O Mário estava falando sobre a verdade, porque o estudo, o que acontece? O conhecimento, né? A gente não tem conhecimento de tudo ainda, né? A gente está aprendendo a cada dia um pouquinho. E a gente, às vezes, fica muito mais curioso para chegar até aquele ponto da gente saber mais, poder saber mais. E a Leila estava falando sobre o perdão, falou sobre o perdão, o Alcides também, né? Cada um falou, deu a sua opinião, e a Leila estava falando que ela não consegue imaginar assim, ter que perdoar uma pessoa, ela não sente, as pessoas dizem que ela é Maria Tereza de Calcutá, não sente. Eu estava falando que o ódio, para você odiar uma pessoa, é muito, muito complicado, é muito difícil. O que poderia causar você para ter o ódio? Eu não, graças a Deus, eu acho que eu nunca senti isso ainda não. Ódio não, raiva, ira, né, aquelas coisas, mas ódio mesmo, eu ainda não senti. E é isso. É isso. Tá bom? É isso tudo. Tá ótimo, minha amiga. Obrigada. Me pressionaram, tá? Me Pressionaram, pressionaram, né? tá? Esse pessoal Foi. não é fácil. Obrigada, Ana. Grupo André Luiz. Ficamos com Edmeia, Valdo, Roberto, Sâmia, Carlos Fernandes e Sandra Monteiro. Quem vai falar? A Sâmia foi eleita. Fui eleita, sim. Bem-vinda. Fala aí. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Então, a gente falou um pouquinho do próprio título, né, de definições, que a gente aprende o conceito, né, de cada palavra e acaba sendo uma proposta de aprendizagem, né, de execução desses itens. E um dos itens que a gente mais mencionou foi a caridade. O socorro, a dona Edmeia também colocou, mas o que a gente explorou mais foi a caridade, entendendo, né, que é uma luz santificante que revela a presença do Criador entre a bondade e a necessidade das criaturas. E a gente falou na caridade num sentido mais amplo, né? Não só da doação de um bem material. Eu até coloquei uma frase de Chico Xavier que eu gosto bastante, né? Que ele diz que se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outro caminho. Mas, graças a Deus, ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, né? Não há salvação. O mais importante é isso, né? Às vezes, que Deus te abençoe, é um olhar. Não é só você ir lá e acudir, né? E ter um gesto caridoso. E o Roberto também citou o livro Voltei. Acho que é isso tudo. Isso aí, muito bom, Sâmia. Obrigada. Grupo Joana de Ângeles, Neide, Norma, Fernando, Jorge e Regina. É o Jorge. Olá, boa noite. Boa noite, Jorge. Bom, nós entendemos no contexto geral que todas essas palavras aqui ficam um caminho, uma receita de bolo. As palavras foram colocadas pelo André Luiz num contexto mais do espiritismo, né? Colocando ali um entendimento de uma ação ou uma explicação mais dentro do conceito espírita, e ao final ele fecha como uma base, né? Quando ele fala do próprio espiritismo como uma chave de libertação espiritual e a preocupação
preocupação com a evolução e a imortalidade da alma também. Então, é como se fosse uma estrutura, né? Que a gente seguiria essa estrutura com essa visão espírita para alcançar aí o nosso caminho desejado, né? Que é a evolução espiritual e o conceito da vida eterna. E aí nós falamos de algumas palavras aqui que foram mais marcantes, como a questão da caridade, até que a Samia já comentou, a disciplina, né? Foi muito falado entre nós. Sem a disciplina, a gente não consegue cumprir todo esse roteiro. Nós falamos bastante disso, falamos do perdão. A Regina entrou no finalzinho lá, falou bastante do perdão como alicerce para manter o equilíbrio da execução de tudo isso que a gente está vendo aí. E, fechando lá, curiosamente, a palavra espiritismo está no fim como se fosse um grande alicerce dessa receita de bolo que o André Luiz tentou passar. Foi assim que a gente compreendeu o texto. Muito bom o estudo. Obrigada, Jorge. Grupo Chico Xavier, Sandra, Sônia, Jairo, Iris e o Galas J7, que eu acho que é a Andréia. Ficou de falar. A Sandra. Não teve como fugir. Oi, gente, não tive como não, é porque eu sou a tímida mesmo, aí tudo bem. Crianças, olha só, esse texto veio, como sempre, dar uma definição de tudo, né, que nós temos que praticar, e nós nomeamos também assim, o Jário falou da perseveração. Por quê? Porque nós temos que perseverar mesmo, porque senão a gente não consegue. Tem que ir passo a passo para a gente poder conseguir ter conquista de muitas coisas que a gente, às vezes, vai deixando de lado, mas a gente tem que perseverar em tudo que a gente faz, principalmente na nossa doutrina, né? E a Sônia veio dizer da caridade, que a caridade realmente é um dos focos também principal para que a gente consiga passar não só para a gente, mas passar para os outros. O carinho e o amor que a gente tem pelo nosso Criador está sempre atuando, não só a caridade fora da nossa vida, mas a caridade também em nossa família, em nosso caminho, né, de tudo que a gente tem que observar isso também. E eu falei também da oração, que a oração é um dos focos também fundamentais para que a gente consiga nos tranquilizar, nos ter também o carinho do nosso Senhor Jesus, que a gente tenha calma e tenha a bondade de passar para alguém um pouco de tranquilidade nas nossas orações. Eu acho que é isso. Muito bom, tá bom? Minha amiga. Não sei se eu falei como, mas... Que timidez maravilhosa. Obrigada, Sandra. Já pode botar para ela fazer estudo, hein? Também acho. Para. Você está perdendo tempo. Vamos parar por aí. Vamos parar. Deixa minha amiga se acostumar primeiro. Grupo Allan Kardec, Alice, Marlúcia, João, Inês e Carlos Mariano. Quem ficou responsável por falar? Na verdade, todos nós, né, achamos essas definições bem pertinentes, né? Gostaríamos até, comentamos aqui, que o ideal é que nós falássemos de todas, mas como o tempo aí não é muito propício, nós vamos comentar apenas algumas que chamou-se mais atenção, né? Que foi a questão do estudo, né? Que ele seja realmente um recurso de conhecimento para o nosso aprimoramento, e não apenas assim um depósito, né? Porque muitas vezes a gente estuda e não põe na prática, né? Pôr em prática aquele conhecimento é que é meio complicado, é meio difícil para ainda muitos de nós. Então, que a gente tenha essa atenção, né? Que a gente comece a exercitar esse conhecimento, como se estivéssemos na escola. Adquirimos e praticamos o exercício. Senão acaba se tornando apenas um depósito. A questão da verdade também, né? Nós comentamos que a verdade, ela é relativa. Ela pode ser verdadeira, né? Ser importante para um determinado momento. Mas em outro momento, ela não possa ser que ela não tenha mais aquele significado, né? Então, a verdade, ela não é absoluta.
ela é relativa. Até porque o nosso objetivo é nós caminharmos para o progresso. Se a gente tem esse objetivo de caminhar para o progresso, a gente não pode, né, ter um conhecimento estagnado. O conhecimento, ele é algo que se constrói ao longo do tempo, né? Falamos também da disciplina, que tiremos, né, da mãe natureza essa lição da disciplina, porque se a gente observar a natureza, nós vamos ver que ela é totalmente assim disciplinada, né? Após o dia vem a noite, após a chuva vem o sol, após a primavera vem o verão e assim sucessivamente. E um outro item que eu acho que ninguém comentou é o hoje, né? Que o hoje ele é uma oportunidade insubstituível, pois é o presente, ele não volta mais, né? Que a gente aproveite o aqui e o agora, né? E não desperdicemos essas oportunidades de aprimoramento e preparo para a vida futura. Eu acho que é isso aí. Muito bom. Obrigada a todos que participaram, acho que foi muito legal. Todos contribuíram bastante. Eu gostei muito do item exemplo. Prova externa daquilo que somos na intimidade da própria alma e que possamos seguir os bons exemplos, não é? Obrigada, gente. Eu vou pedir, então, ao senhor Alcides para fazer a nossa prece inicial. Pode ser, Alcides? Ô, Adriana, vamos envolver nessa prece a dona Luzia, né? Que desencarnou, né, hoje, né? Então, vamos, todos nós, né, acompanhar aí as palavras do Alcides, mas envolvendo a dona Luzia, né? Ô, Roberto, pela sua voz bonita de locutor, você faz a prece. Rapaz, primeiro que a minha voz não é bonita de locutor, e segundo que o seu coração é muito maior que o meu amigo. Mas... Então tá bem. Vamos lá, vamos fazer a prece. Vamos lá. Senhor Jesus, agradecendo a oportunidade de nos conhecermos melhor através dos estudos que tu nos deixaste. Assim, Senhor, que cada vez mais encantados, comovidos, nos identifiquemos com as tuas lições para que nos transformemos, renovando o nosso entendimento e o nosso sentimento, para que cada vez mais vivamos dentro em nós a certeza de que somos todos filhos de Deus a caminho da luz, por teu intermédio, hoje, agora e sempre. Abençoa o nosso estudo e envolve nas tuas dulcíssimas vibrações a todos os encarnados e desencarnados que exercem a autoridade, os que exercem a subalternidade, os que exercem a fama e o anonimato. Envolve também nas tuas vibrações a nossa irmã, mãe da nossa querida Jane, que desencarnou hoje, que ela possa estar nos braços da paz. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, Alcides. Eu vou passar, então, a palavra para o Evaldo, nosso amigo, que ficou responsável hoje pelo Evangelho segundo o Espiritismo, Amai Vossos Inimigos, né, o capítulo 12, o item 13, o segundo parágrafo. É isso, Evaldo? Perfeito. Tentando fugir do duelo insistente de vibrações negativas, né? E aí a gente estamos encerrando o item 13, que é uma mensagem de um espírito protetor que foi dado em Bordeaux em 1861, onde ele coloca para a gente no encerramento do tópico, desse tópico 13. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou? Só quando isso se der, desaparecerão esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir. Porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. A proposta de encerramento desse tópico, e a gente observa que no capítulo 12, esse tópico sobre duelo, ele é muito abrangente, tem muitas mensagens. Por quê? Porque ele não se prende ao duelo
da época que Kardec coloca esse texto, ou das épocas anteriores, ou como o Roberto nos disse ontem, ainda no século XX, que ainda era preceituado aqui no nosso co-irmão, aqui no Uruguai. E não é só esse duelo que nós devemos nos ater e nos preocupar. São com os duelos vibracionais também. Porque quando o Espírito Protetor ele fala aqui que não adianta interditar o mal, não adianta você querer isolar o mal e dizer que tem que fazer o bem. Não, isso daí tem que ser uma atitude, como ele diz aqui, é preciso que o princípio do bem e o horror do mal morem no coração do homem. Essa frase final aqui, ela é a característica do plano de regeneração. Quando já há o desejo, o direcionamento para a prática do bem já é mais firme em nossos corações. A gente já vai sentir um certo distanciamento sem isolamento do mal, porque o mal ele carece de amparo para deixar de existir e não ser exilado, colocado à parte, cerceado a sua liberdade. Não é essa a proposta do Evangelho, não, porque se fosse assim, imagina onde nós estaríamos. Em existências pregressas pelos erros que praticamos. Então, e a gente analisando aqui essa questão, a gente vai encontrar no próprio Evangelho, em vários momentos, aonde Jesus nos propõe uma atitude de bondade, de despertamento daquele bem que ainda está em estado latente. Porque aquele desenho, né, O Malvado Preferido, né, que é um desenho da Disney, mas coloca ali que não existe ninguém que é um mal permanentemente. O mal ele tem prazo de duração, prazo de validade. O bem que é eterno. É o amor que nos move para o caminho da nossa redenção. E o duelo, à medida, já foi tão falado aqui, esses últimos dias sobre o duelo, né? O Mário falou uma coisa que me tocou muito, é quando eu sei que eu não devo duelar, mas eu ainda não consigo me conter. Mas só a gente ter a percepção da necessidade de contenção já demonstra o nosso desejo no bem. Porque algumas existências atrás, ou que está na mais recente, eu nem chance daria para qualquer intervenção do bem pensar. Simplesmente eu partia para a agressão. Então, quando o Mário falou isso, eu me vi nas palavras dele. Porque é muito fácil, e até certo ponto até comum, no movimento espírita, todo mundo querer falar que é bom. Mas não é a nossa realidade ainda. Não é. E Jesus sabe tanto disso que ele manda a gente se recolher no silêncio, no secreto do nosso lar, do nosso quarto. Por quê? Porque é onde eu sou eu mesmo. Se eu for lá no Cefac, num dia de reunião, e o Mário esbarra em mim, eu vou falar, ele está com pressa, coitadinho, nem me viu. Agora, no meio da rua, se o Mário passa e não olha para mim, eu digo que ele é arrogante. Porque no grupo religioso que nós frequentamos, nós temos, pelo próprio ambiência, promovida pelos benfeitores espirituais, nós somos tendenciosos ao bem, mas não somos ainda portadores do bem. E quando a gente tiver essa possibilidade, possuir essa tendência ao bem, como o Espírito Protetor nos fala, aí automaticamente nos distanciaremos. Porque um dos exercícios que, embora André Luiz não tenha colocado, e eu digo que eu não lembro se colocou, é o silêncio. O quão difícil é fazer silêncio nos dois aspectos, no silêncio labial e no silêncio mental. Então, a proposta de encerramento desse estudo é de nos mostrar a necessidade de entronizar o bem, porque a única forma, diz Kardec no Livro dos Médiuns, de nos acercarmos dos bons espíritos é fazendo o bem. É a única forma. Graças a Deus. Muito bom. Engraçado, quando você falou a palavra silêncio, foi a palavra que eu tinha acabado de pensar aqui. Silêncio, às vezes, né? Porque quantas vezes, mesmo no meio espírita, nos estudos, tem aquele colega que fala: não me acrescentou nada, esse estudo aí, essa palestra.
e acaba menosprezando o estudo, o esforço do outro colega. Enfim, cria um duelo, porque não passa a energia positiva. Por outro lado, tem o outro extremo, o do elogio exacerbado. Nossa, que maravilha, o cara fala muito bem. Você cria um outro duelo no pensamento que vai também para aquele colega que se acha muito bom, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados quando a gente ouve e emite essas palavras. Então, entre o lá e o cá, o melhor é o silêncio, como você falou. Foi exatamente quando eu estava pensando nisso, você falou. Muito obrigada, Evaldo, por ter Deus abençoe. O Fernando levantou a mãozinha aqui, depois o Mário. Boa noite, Fernando. Boa noite, gente, a todos. Para evitar os elogios, é que eu falo sempre da morte, eu falo de um monte de coisa desagradável, que aí o pessoal fica meio constrangido, assim, aí fala, pô, o Fernando pegou pesado. Mas é engraçado, né? Porque muitas palavras têm um antônimo, né? Vou falar aí com a professora, já que você puxou o assunto do exemplo, o ex é para fora, né? Em geral, a gente fala bom exemplo e mau exemplo, a gente é adjetivo. Mas é porque o ex é para fora e o emplo é o emprego, né? O employ, né? No inglês. Então, ninguém fala o inemplo, só fala o exemplo, né? Aí bota bom ou mau exemplo. Então, gente, a gente vê tudo aqui no plano objetivo é para a gente exemplificar. É a exteriorização, é a revelação que, claro, muitas vezes fica escondidinho, mas quando a gente desencarna vai aparecer, né? Claro. Então, a gente vê que, no fundo, essa questão do duelo, quando as pessoas ficam querendo mostrar que tem mais dinheiro que a outra, essa competição esdrúxula, que está com os dias contados, graças a Deus, a gente vê que, no fundo, lá os 10 mandamentos não foram bem vivenciados, não estão exemplificados, né? Cobiçar a mulher do próximo, cobiçar as coisas dos outros, roubar, matar. Então, realmente, eu acho que o duelo se exemplifica nas várias coisas que não devem ser feitas e que estão lá nos mandamentos, e que a humanidade está longe, né, de cumprir, né, de vivenciar, de exemplificar. É só isso. Um abraço. Muito bom, meu amigo. Obrigada, Fernando. Mário, boa noite. Boa noite a todos, né? Por incrível que pareça, nós estávamos conversando no grupo com o Alcides, né? O Alcides falando do islamismo, né? Que ele estava lendo, né? Sobre os pontos em comuns que todas as religiões têm, etc. E tal. E nessa parte assim, do duelo, né? Dessas situações onde nós somos, muitas vezes, provocados, como disse o Evaldo, eu me lembrei, por incrível que pareça, da oração de São Jorge Guerreiro. Né? Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem, sem meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem meu corpo amarrar. Jesus Cristo me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com seu manto divino, protegendo-me em todas as dores e aflições. E Deus, com a sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Eu colocaria assim, e as minhas maldades e as minhas perseguições. Que eu possa ser ajudado para que eu também não caia na oração de São Jorge. Que eu não consiga acertar ninguém, nem com a minha lança, nem com as minhas correntes, nem com o meu duelo. Né? Aí. Muito bem lembrada essa oração. Saravá, mis e filhos. Já peguei até uma espada de São Jorge aqui, rapaz. Gostei. Não conheço a oração, não. Obrigada, Mário. Obrigada, Fernando. Roberto, boa noite. Boa noite, pessoal. Eu achei muito interessante quando o Evaldo falou no silêncio externo, né? E no silêncio interno, silêncio do espírito. Porque nós sabemos que muitas vezes a pessoa, no exercício do controle, ela controla as palavras, mas não controla as emoções. Eu, quando era jovem, tinha um treinador de natação que era professor de yoga, e me levou para um grupo até pequeno para assistir uma palestra de um monge zen que estava fazendo essa palestra. Perguntaram exatamente sobre o problema do equilíbrio emocional,
o que se fazia para ter equilíbrio emocional? Ele falou assim, a nossa mente é como se fosse uma árvore cheia de macaquinhos. Então, você tem que ir educando esses macaquinhos. No início, quando acontece qualquer coisa, os macaquinhos ficam pulando, gritando, brigando. E, à medida que você vai amadurecendo na vida, vai refletindo, vai entendendo as razões dos acontecimentos da vida, os seus macaquinhos começam os pulamentos, até não tem nenhum desgaste, porque esses macaquinhos vão ficar. Então, esse assunto do silêncio interior que o Evaldo trouxe é fundamental, porque muitas vezes o silêncio externo, exterior, é até uma atitude para controlados. E muitas vezes a pessoa tem o silêncio externo, mas está longe de ter aquele silêncio interno, feito o Evaldo falou. Isso é uma coisa, é um conceito que eu acho bastante interessante e importante para todos nós. Toda vez que a gente tiver o silêncio externo, que a gente procure também ter aquela paz, silêncio interno. Muito bom, Roberto. Obrigada. Carlos? Oi, boa noite. Boa noite, querido. Me lembrou quando ele fala aqui, né, de não isolar os irmãos menos esclarecidos, né, vamos dizer, os inimigos. A passagem que está em Mateus 9:11, né, quando os fariseus questionam os discípulos de Jesus porque ele estava jantando com um publicano que para eles eram pescadores. E Jesus, tendo ouvido isso, responde: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E aí ele diz: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Porque nós não devemos virar as costas, né, e isolar, mas sim receber, apoiar e ajudar para que eles possam um dia também, como nós também, ainda que temos muito a crescer, também recebemos muito apoio para chegar aonde estamos, que ainda estamos muito longe, né? Que possamos, então, também não isolar, mas receber e amparar a esses irmãos. Só isso. Muito bom. Obrigada pelo teu comentário e por essa parte do Evangelho, é muito bonita. Obrigada, Carlos. Marlúcia, né? Isso. Quando o Evaldo colocou essa questão do silêncio interno e o silêncio externo, e o Roberto também, eu estava aqui pensando, é muito interessante isso, porque, veja bem, se você tem o silêncio interno, o silêncio da alma, consequentemente, você vai ter o silêncio externo, né? Agora, o silêncio externo, ele não está diretamente relacionado ao silêncio interno, porque eu posso, né, aparentemente manter uma tranquilidade, mas internamente minha alma está em duelo. É de dentro para fora. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. A gente tem que primeiro trabalhar esse silêncio da alma. Exato. Aí a gente, consequentemente, consegue o externo. Agora, o externo, ele só é aparência. Muito bom. Muito legal. Mário, a gente está chegando ao final, então eu vou pedir para você fazer o comentário, que você levantou a mãozinha, e em seguida você faz a prece final, por favor. Perfeito. Pode ser? Obrigada. Perfeito. Olha só, o que eu quero dizer é o seguinte: o que acontece? Quando a gente age no mal, fala no mal, pensa no mal, a evolução ainda não foi feita. Isso não é uma frase minha, tá? Mas quando a gente pensa no mal, fala no mal e não age, já está começando a evoluir. Quando a gente pensa no mal, não faz e não fala, a evolução está quase para ser feita. Mas quando a gente não pensa mais no mal, não fala e não age no mal, a evolução se fez, né? Então, que a gente possa controlar as nossas dificuldades, né, nesses 3 campos, no pensamento, na fala e na ação. Ok. A Jane levantou a mãozinha aqui, Mário. Jane, minha amiga. Eu estava aqui de ninja o tempo todo. Só de ninja, né? Só para agradecer a todos pelo carinho, pelas boas vibrações, né?
a certeza que eu tenho é de dever cumprido, podem ter certeza disso. Eu tenho certeza, né, que todas as boas vibrações, todos estão enviando para minha família, né, e para ela, com certeza já chegaram. E vão nos fortalecer para que a gente possa continuar lutando como ela sempre nos ensinou. Então, muito obrigada a todos pelo carinho, pela boa vibração, tá bom? Já chorei um pouquinho, porque eu apagava o vídeo, né, pá? Né? Mas estamos indo aí, agradecendo sempre a espiritualidade por todo o apoio. Muito obrigada a todos, tá bom? Obrigada. Bom, minha amiga. Mari? Ok. Então, continuando a colocar nosso pensamento em Deus, né, nós vamos agradecer ao Senhor por esses momentos de paz. Senhor, nós te abençoamos por esses momentos de estudo. Quantas libertações, quantas dificuldades sanadas, quantos consolos, quantos alívios mentais, alívios sentimentais, quantas tristezas que escoam pelo nosso perispírito, nosso corpo. Quanto reconforto, Senhor. Quanta felicidade em podermos, quando um de nós faz a transição desse planeta, desencarna, solta-se do corpo, nós recebemos o apoio, recebemos preces, recebemos essas vibrações de amizade, de carinho, de boa sorte, bons sentimentos, de ajuda espiritual, de ajuda de vibrações, para que aquela pessoa se sinta acolhida, amparada, aliviada, facilitando o trabalho dos espíritos no mundo espiritual e ajudando a cada um de vocês nesse caminho terreno ainda. Nós te agradecemos com muito carinho e pedimos que essa vibração de todos vocês, de todos nós, possa alcançar a todos aqueles, Senhor, que fazem a transição nesse dia de hoje. Sabemos que o Senhor está sempre conosco, nunca nos desamparará. O Senhor é meu pastor e nunca nos faltará. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Assim seja. Hoje a gente não vai terminar com uma música, eu separei uma mensagem de Chico Xavier. Tudo passa, né, gente? Eu vou colocar aqui para a gente.
Fica então para a gente, como eu falei na página de André Luiz, definições, o que chamou a atenção para mim foi a palavra exemplo, que a dona Luzia fique como exemplo bom para a gente de mulher, de mãe, de guerreira, de força, e que a gente, em conjunto, nesse grupo tão bonito que é a nossa família Cefac, possa envolver essa mãe, essa mulher e toda a família, as suas 5 filhas. Bom, gente, boa noite e amanhã a gente está aqui de novo, tá? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Eu agradeço a Jane pelo exemplo aí de fé, de testemunho, quem né? realmente tem no seu coração interiorizado a fé, e nesse momento em que se despede da mãe aqui no plano material, dá essa presença com essas palavras de serenidade, né, de resignação, equilíbrio, que fortalece a todos nós. Que a Jane receba meu agradecimento e meu beijo. Obrigada. Falou, gente. Com Deus. Jane, vai ter uma despedida ou já foi? Assim que tudo tiver claro, a gente vai passar as informações precisas. Tá bom? Ok. Bem, Jane. Muito Fiquem com obrigada. Deus. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, tá? Um beijo, gente.